Olá, seja muito bem-vindo a essa videoaula. Meu nome é Lucas Pedro, eu sou designer gráfico e analista de marketing digital. Também sou autor do blog Transformai-vos e do livro Transformai-vos, que foi publicado depois de 10 anos de escrita lá no blog. Se você quiser acessar, conhecer meu trabalho, meus textos, meus vídeos, meus podcasts, está lá em transformaivos.org ou também lucaspedro.com.br, ok? Bom, eu estou aqui para falar sobre fé cristã e arte, expressão artística, né, as duas coisas. Por isso, o título é Fé na Arte e Arte na Fé. Fé na arte no sentido de acreditar na arte e no sentido de colocar a fé cristã nessa arte que a gente está fazendo. Arte na fé nesse sentido de colocar essa arte na fé cristã, né? Ou seja, confundir tudo isso, misturar tudo isso, é um trabalho que eu tenho feito nos últimos anos e tenho gostado muito de fazer. Faz parte da minha identidade, eu sou daqueles meninos, daquelas crianças que pegavam um papel em branco, um lápis e as horas simplesmente passavam ali enquanto eu estava desenhando no banco da igreja, em casa, na escola, e a coisa foi andando, me tornei designer gráfico, e quando eu fiz esse desenho aqui, ó, do cérebro, a coisa se definiu para mim, foi quando eu confundi as duas coisas para o bem, né? Misturei a minha arte com a minha fé. Bom, foi aí que essa confusão boa começou, e por isso que eu tenho essa palestra sobre como a gente pode usar a arte para compartilhar a nossa fé. Na questão da justificativa, eu fiz questão de colocar essa frase do Steven Lawson, que é um pastor, um teólogo norte-americano, que é bem sisudo, assim, bem rígido com relação a essas coisas moderninhas, né? E então eu separei essa frase dele: cancele o entretenimento da igreja, dispense a equipe de teatro, livre-se do candelabro, apague as luzes coloridas, coloque o púlpito de volta no centro, levante-se como um homem, abra a Bíblia e pregue. Você vê que ele é bem, né, rígido. Foi interessante que eu estava preparando essa palestra ao mesmo tempo em que eu escrevi um monólogo chamado As Teses de Satanás, baseado num livro do Hernandes Dias Lopes, com esse mesmo nome, As Teses de Satanás, e baseado no livro de C.S. Lewis, As Cartas de um Diabo ou Seu Aprendiz. E eu estava trabalhando ali com questão de projeção, de iluminação no palco e tudo mais. E esse tipo de frase é uma frase que meio que coíbe a gente, né? E inclusive coíbe a gente a pensar que a gente está querendo se exibir, né? Mas o ponto é que a arte, ela é por si só uma vontade, ela nasce de uma vontade de se expressar. Então, assim, se você tiver essa trava, esse bloqueio de achar que você está querendo se exibir com isso que você está criando, aí você começa a se complicar porque você não consegue se expressar artisticamente e nem expressar a sua fé artisticamente por causa desse tipo de bloqueio, né? E o que eu uso como justificativa para me expressar artisticamente com a minha fé e misturar tudo isso é a própria palavra de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos ali, ela foi construída com base em expressões artísticas. Você pega os cânticos que existem, né, os salmos, os vários poemas que existem, as visões de Daniel, as visões que Deus deu a Daniel, as visões que Deus deu a João em Apocalipse, os ornamentos dos tabernáculos, do templo, as parábolas de Jesus, a própria arquitetura do templo, são vários elementos que provam para a gente que Deus não é contra a arte. Deus não é contra a expressão artística, pelo contrário, ele usa a expressão artística humana para a gente entender ele, para ele se revelar a nós. Então não crie esse bloqueio que o Steven Lawson está tentando dar para a gente aí, de que a gente não deve se expressar artisticamente. É claro que a gente deve concordar com ele no sentido de que hoje em dia existe um verdadeiro circo midiático dentro das igrejas cristãs.
mas isso não deve nos impedir de se expressar artisticamente. Bom, tendo feito essa justificativa, eu gostaria de falar para você sobre os níveis de expressão artística que você pode e deve ter sem problema nenhum com a sua fé cristã. O primeiro nível, que é esse que está mais próximo da cruz aí, o nível 1, é a criação, a produção de arte explicitamente cristã, que é quando você pega um texto bíblico como esse que eu peguei ali do livro de Jó, baseado num livro de um pastor, e você faz algo que é explicitamente cristão. Quando você pega e faz um desenho de um personagem bíblico ou de uma situação ali relatado na palavra de Deus, isso é uma criação artística explicitamente cristã. Depois, você, num segundo nível, você não precisa criar algo que é explicitamente cristão, mas você pode criar algo que tem ali, que está permeado por uma ética e por uma moral cristã. Isso é fantástico também e é algo muito forte para evangelização e pré-evangelização das pessoas. Num terceiro nível, você pode simplesmente criar arte. Simplesmente criar. Você não precisa estar preso à necessidade daquela arte ser cristã ou guardar uma ética ou uma moral cristã. Vou dar um exemplo aqui. Mas olha só, eu tenho a mania e gosto muito de fazer isso, de comprar argila e fazer algumas brincadeiras, algumas pecinhas simples, como essa luminária aqui. Então aqui é possível colocar uma luz de LED com pilha aqui dentro. E eu faço vasos, eu faço várias pecinhas pequenas com argila. Isso me faz muito bem, é uma forma de eu estar em contato com a minha arte. E não há nenhum problema em você ter esse tipo de expressão artística. Pelo contrário, isso faz bem para a saúde, faz bem para a sua saúde emocional, faz bem para o seu espírito também. Tendo falado um pouco sobre essa questão de justificativa, eu quero falar um pouco sobre essa aura mística que é criada em torno da pessoa que é criativa. Então, essa pergunta, você é criativo? Ah, você não é criativo? Né? Tem gente que se conforma em dizer, ah, não, eu não sou criativo. A gente tem que ver que criatividade é algo muito mais amplo do que estética, do que desenho. Então, criatividade tem a ver com a sua capacidade de produzir algo do zero, de você criar algo do zero, seja uma empresa, seja um desenho, seja uma peça de argila. Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar é esse misticismo em torno dessa questão de ser ou não ser criativo. Então, eu quero falar um pouco sobre, rapidamente, né, eu tenho que falar aqui, sobre o processo criativo. Primeira coisa, você precisa ter vontade de se expressar artisticamente. Se você está vendo essa aula é porque você já tem vontade de se expressar ou já se expressa artisticamente. Então, o cerne, o começo, a nascente dessa sua produção artística, a nascente da ideia de ser criativo está nesse desejo, nessa necessidade que cada um de nós tem de se expressar artisticamente. Seja por meio da palavra, seja por meio do desenho, seja por meio da música, seja por meio da modelagem, seja o que for. Depois, uma coisa muito importante é que é preciso fazer um trabalho de associação. Eu nunca me esqueço da frase de um designer que eu li num livro quando eu estava começando a estudar design gráfico. Ele falou o seguinte: todo designer gráfico precisa ter um vasto repertório de analogias. O que é isso? Você pega uma coisa que parece não ter nenhuma associação com outra, você associa essas duas coisas e cria algo novo. Então, basicamente, desmistificando criatividade, a criatividade é um trabalho de associação de coisas que parecem que não têm relação, mas você associa essas duas coisas e cria algo novo. Vou dar um exemplo de algo pessoal que eu fiz, que eu já falei no começo, que é o monólogo As Teses de Satanás. O que eu fiz? Eu ouvi a pregação do Hernandes Dias Lopes. Em um momento da pregação, o Hernandes ele coloca palavras
na boca de Satanás para explicar esse diálogo que o Satanás tem com Deus ali no livro de Jó. O que eu fiz? Eu peguei a ideia dessa pregação, desse momento dessa pregação do Hernandes, e transformei isso num monólogo. Eu só associei a questão de um tipo de peça teatral, que é o monólogo, com um texto, uma fala que estava ali na pregação de um pastor. Eu fiz uma associação. Então, é muito importante você exercitar essas associações. Você pega, por exemplo, o desafio de escrever um roteiro de um curta baseado em um salmo. Olha só, você pegou um dos salmos da Bíblia e você tem ali, você se dá a tarefa de construir a partir desse salmo e de um tipo de produção audiovisual, você precisa criar esse terceiro elemento aí. Então é esse trabalho de associação. E depois você precisa ter o desejo de produzir. Então precisa existir prazer em colocar a mão na massa, não só no final, não só na finalização. É preciso ter esse gosto por produzir, esse gosto por desenhar, esse gosto por escrever, esse gosto por pegar a argila e sujar as mãos. É preciso ter esse gosto, faz parte da pessoa criativa se isolar um pouco das relações sociais, porque em última instância, por mais que você crie junto com um grupo, né, com amigos e tudo mais, em última instância a criação, a produção, ela tem um tom de solidão, de você estar sozinho ali produzindo algo. Então é preciso ter isso. E por último, é preciso pensar e ter um gosto de entregar isso para as outras pessoas. Né? É aí que talvez mora, aí relacionado com a fé cristã, uma indisposição, porque algumas pessoas vão falar que você está querendo aparecer, que você tem o ego inflado e tudo mais, mas isso é uma bobagem, porque o artista, ele cria, ele tem um momento dele de solidão, de produção, dessa vontade de se expressar e tudo mais, que é um trabalho de cozinha, mas ele também precisa ter essa vontade absurda de entregar para as pessoas aquilo que ele criou. Então não crie bloqueio com relação a isso. Pense na entrega, pense no público e entregue isso para as pessoas que você quer entregar, certo? Então guarde bem esse processo aí. Vontade de se expressar, a necessidade de associar coisas que parece que não tem como associar para criar algo novo, a vontade de se isolar um pouco para produzir isso que você quer produzir e essa vontade de entregar para o público, seja ele qual for, ok? Bom, como você pode desenvolver uma rotina criativa? Uma coisa que eu aprendi com o livro O Caminho do Artista, da Julia Cameron, é um best-seller no mundo todo. Ela provoca a gente, ela propõe para a gente ter sempre um caderninho, o famoso Moleskine, não precisa ser o Moleskine caro, mas um caderno. E ela propõe que a gente escreva o que ela chama de páginas matinais. Ou seja, antes de você começar o seu dia, você pega e entra em contato com esse seu lado criativo e você escreve alguma coisa ou desenha alguma coisa, e ela diz para a gente fazer pelo menos 3 páginas. Não é fácil, eu não faço sempre, mas sempre que eu me coloco, por exemplo, numa semana para fazer uma sequência de páginas matinais, rapidamente surgem novas ideias, novas necessidades de produzir algo, então isso funciona demais. Separe um caderno, separe um lápis ou uma caneta e separe um momento do seu dia, de preferência de manhã, para fazer esse tipo de criação ali livre. Aí você vai falar, mas isso é um diário? Não é bem um diário. É mais livre do que um diário ainda, porque você pode, numa determinada manhã, escrever, numa outra manhã você pode simplesmente fazer um desenho,
numa outra manhã você pode simplesmente escrever uma oração, você pode na outra manhã simplesmente se fazer uma crítica, entendeu? Então é algo bem livre mesmo. Depois disso, a Julia Cameron também recomenda que a gente faça o que ela chama de encontro com artista. O que é isso? Você separar um dia da semana, um momento da semana, por exemplo, toda quinta noite ou toda terça-feira de manhã que você tem um tempo livre, você vai ficar 1, 2 horas só pensando nessa questão de produção artística, do que você pode produzir, do que você quer produzir, do que você pensou em fazer de associação. É uma espécie de reunião que a gente normalmente faz no trabalho aos montes ou na faculdade, ou seja, onde for, com os outros. Você faz essa reunião com você, ok? E importante, esse último é uma adição minha, é importante que você tenha sempre um projeto em evidência, um projeto aí na sua mente. É importante que você tenha algo para fazer, porque criação artística, quanto mais você faz, mais você quer fazer. Quanto mais você faz, mais fácil é fazer. Quanto menos você faz, mais difícil é fazer. Então, tenha sempre algo em produção. Tenha um cantinho seu que ninguém mexa e que você consegue manter ali esse seu projeto em andamento ali. Ele pode demorar um mês, ele pode demorar um ano, mas é um projeto que está ali. Então pense nisso, mantenha sempre um projeto. Para finalizar, eu quero recomendar esses 4 livros que eu li e que serviram como base para essa mini aula aqui. Cristianismo Criativo, do Steve Turner, que é da editora W4. Esse livro é fantástico. O Caminho do Artista, que eu já citei, da Julia Cameron, um best-seller no mundo todo. Sobre processo mesmo, esse livro é uma espécie de curso, né, com 12 semanas, se não me engano, para te destravar criativamente. E aí esses outros 2 são mais conceituais, que tem mais a ver com essa fusão aí com a fé cristã. A Arte Não Precisa de Justificativa, do Hans Huckmacher, uma coisa assim o nome dele que fala. Esse cara é sensacional, é um crítico de arte, de cultura, vale a pena ler também. E A Arte e a Bíblia, de Francis Schaeffer, que é uma espécie de, todo o livro, uma espécie de justificativa de que a gente deve sim usar a arte para compartilhar a palavra de Deus e os valores do reino de Deus. Então é isso, eu espero que tenha sido útil para você e que te ajude aí nesse seu processo de se expressar criativamente e de expressar a sua fé, os valores do reino de Deus, o que você tem aprendido aí com Jesus na sua caminhada, na sua jornada. Expresse isso aí artisticamente para o mundo. Então, como eu sempre gosto de finalizar meus vídeos, transformai-vos. Se você quiser manter contato comigo, é só entrar lá no meu site, lucaspedro.com.br, e muito obrigado.